Olá pessoal, vamos ver mais um outro vídeo falando sobre a Bíblia. Dessa vez vamos falar sobre a visão que os hebreus tinham de seu Deus ou de seus deuses. Era como um rei guerreiro que os Elohim dos hebreus eram personificados. Um deus de guerra, assim era a maneira que os primitivos hebreus entendiam seu Deus primitivo, Jeová. Essa visão de entender os deuses, Elohim, como verdadeiros varões de guerra, não era exclusividade dos hebreus. Os povos antigos, em geral, os viam assim. Aqueles tempos eram difíceis e os povos viviam em pé de guerra a todo momento. Os povos batalhavam por novas terras, por mulheres, animais, ouro, prata e outras coisas. Essas necessidades obrigavam-nos a ser o que eram. Em meio a essa realidade, como aquelas pessoas viviam num mundo onde os deuses estavam presentes em tudo o que faziam, passaram a entender seus deuses como verdadeiros reis e generais de guerra. Acreditavam que, quando em guerras, seus deuses lutavam ou pelejavam ao seu lado contra seus inimigos nos campos de batalha. Suas vitórias não eram creditadas como de suas próprias capacidades, mas tão somente dos deuses que estivessem ao seu lado no campo de batalha. Vamos ver algumas passagens de forma bem rápida de trechos da Bíblia que mostram essa ideia tanto do lado dos hebreus quanto do lado dos povos ditos pagãos. Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagon. O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Vejam que nessa passagem mostra que os filisteus, ao capturar Sansão, consideravam aquela vitória como não sendo deles, mas do Deus deles, o Deus Dagon. Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei meus adversários. Isso aqui o salmista fala que o Deus hebreu lutava contra os seus adversários. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Novamente uma explícita passagem que mostra que os povos primitivos, inclusive os hebreus, viam suas batalhas não como suas, mas de seus deuses. Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Porventura não nos rejeitaste, ó Deus? Não saís, ó Deus, com os nossos exércitos. Dá-nos auxílio contra o adversário, porque é ele quem calcará aos pés os nossos inimigos. Mas, outra vez, esse escritor bíblico mostrando que quem saía na frente dos exércitos era o seu Deus. No dia seguinte, os filisteus, ao virem para despejar os mortos, encontraram os corpos de Saul e dos filhos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, tiraram-lhe as armas e anunciaram isso nos templos dos seus deuses. Então, os povos antigos, em tudo, viam a figura dos deuses. Fujamos da face de Israel, porque o Senhor, por eles, peleja contra os egípcios.
Essa é uma declaração que está no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 25, que mostra que os egípcios, naquela suposta águas do rio do Mar Vermelho que caiu sobre eles, eles afirmaram que quem estava lutando a favor dos hebreus era o Deus deles, Deus Javé, nessa passagem monoteísta, é claro. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestra minhas mãos para o combate, meus dedos para a guerra. Aqui mais outra declaração que mostra que os deuses, ele como que davam forças ou habilidades ou capacidades de guerra para as pessoas ou para os guerreiros quando em guerras. Em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Grifei os pontos principais nessa passagem, que é bastante longa. A tua mão expulsaste as nações, arruinaste povos. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto. Tu decretas vitórias para Jacó. Jacó está representando aí o povo hebreu. Teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Vejam aí mais uma declaração que mostra claramente que os hebreus viam suas guerras, não só os hebreus, repito, eram os povos daquela época que viam que aquelas batalhas que eles faziam não eram suas, mas eram batalhas ou guerras de seus deuses. Percebam qual era o sentimento dos hebreus e povos como os cananeus quando lutavam. Perceberam qual era o sentimento dos hebreus e povos como os cananeus quando lutavam? Eles imaginavam que seus deuses lutavam contra os deuses de seus inimigos. Quando os povos antigos perdiam suas pelejas ou batalhas, comumente as atribuíam ao desfavor de seus deuses. Achavam que eles o abandonaram. Esse sentimento diante da derrota era compartilhado por todos os povos. Quando o povo perdia, eles diziam que aquele Deus que era só seu, eles diziam que que aquele seu Deus havia perdido para aquele outro Deus, no sentido de que ele havia o abandonado. Os povos antigos, eles acreditavam em deuses. Então, quando um povo guerreava contra outro povo, na verdade quem estava guerreando era um Deus contra outro Deus. A vitória do povo representava a vitória daquele Deus, naquele momento. É óbvio que quando um povo guerreava com outras pessoas do mesmo povo, né? E havia conflitos entre eles mesmos, né? Também a sistemática seguia a mesma. Não que um Deus estivesse guerreando contra si, já que eram pessoas de um mesmo povo. Mas que eles viam a presença dos deuses mesmo nessas situações. Mas agora nos rejeitastes e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada. Nos saquearam. Aí é a ideia expressa do salmista quando eles perdiam batalha.
Eles achavam que seu Deus havia os rejeitado e que procurava os humilhar, fazendo com que eles corressem em debandada dos seus adversários. No mundo em que as guerras estavam por todos os lados, não era interessante que se adorasse um Deus que se dizia de paz e misericordioso. Não havia espaço para um Deus assim. Os deuses tinham que ser implacáveis com seus inimigos, tinham que ser cruéis, assassinos e sanguinários. Benevolência e misericórdia não impunham respeito e muito menos eram qualidades pelas quais os reis e seus deuses queriam tê-las. Elas representavam qualidades indesejáveis e próprias de fracos. É por isso que nos relatos bíblicos nós vemos os hebreus matando, estuprando, roubando, saqueando ou pegando despojos de guerra, e eles veem essas coisas não como algo negativo, mas algo normal, porque essas coisas que eles faziam, na realidade, nisso na mentalidade deles, quem mandava que eles fizessem isso, eram os seus deuses. É tanto que as guerras que eles faziam em nome desses deuses. A guerra não era um deles. Assim eles pensavam, a guerra era dos deuses. Então, na guerra eles faziam o quê? Matavam, roubavam. Então, quem é que estavam na frente deles, autorizando, permitindo e lhes dando força para fazer essas coisas? Os seus deuses. Entenderam? Os deuses, assim como o povo que os representava, tinham que se mostrar fortes e terríveis. Esses deuses não só tinham que ser terríveis no modo em que agiam, mas também em seu aspecto físico. Daí, vermos certos deuses em uma outra cultura com aparências de bicho, de fera, com cabeça de leão, com cabeça de crocodilo, com sempre uma referência de uma fera temível no mundo real. E os deuses também, como eu disse, tinham de inspirar pavor, terror e medo. E quem é que não temeria uma fera, né? Por isso, muitas vezes, os deuses tinham essas representações de feras. Às vezes eram representados parte de homens, parte de animal. Sempre um animal que gerava terror e pavor. Ou uma qualidade sublime. Então, o uso da força era a única coisa que os povos antigos respeitavam. Se você disser no coração, estas nações são mais numerosas do que nós, como poderia expulsá-las? Não fique apavorado por causa deles, pois Jeová, seu Deus, um Deus grande e que inspira temor, está com você. Não leia toda a passagem, porque ela é grande, como vocês podem ver. Vocês podem tanto dar a pausa e lê-la por completo, ou pode ler em suas próprias Bíblias. Está registrado em Deuteronômio capítulo 7, versículos 17 a 21. Esse trecho aí mostra que os hebreus, o próprio Deus hebreu mostra que ele inspirava terror e pavor. Os deuses adorados pelos povos antigos eram muitas vezes uma mistura de homem com alguma fera temida, como já havia falado inicialmente. Quando não, uma fera em sua inteireza. E ainda que esses povos não os representassem por meio de ídolos ou estátuas em seu imaginário, seus deuses tinham características que lembravam um animal feroz e muito temido. Que, por exemplo,
os hebreus monoteístas não representavam seu Deus por meio de uma figura, né? Isso os hebreus monoteístas, porque os hebreus politeístas, são os hebreus do passado, dos hebreus anteriores ao ano 500 ao ano 300, eles tinham sim e representavam sim os seus deuses por meio de ídolos. Mas mesmo assim, essa ideia de não representar esse Deus por meio de imagens que pudessem ser vistas, também, se vocês observarem no texto, em Êxodo, capítulo 20, e em certas passagens lá do livro de Samuel, mostra que um dos motivos de não haver essa representação física do Deus hebreu era por causa de que ele era terrivelmente, tinha uma aparência terrível, horrorosa, que ninguém poderia vê-lo. Ele vem com um estrondo do trovão, rodeado de fogo destruidor. Uma grande tempestade ruge ao seu redor. Chamas e densas nuvens de fumaça, seus lábios estão cheios de ira e sua língua é fogo consumidor. Vejam as qualidades que o escritor passa para a imagem desse Deus, que causa temor e medo. A ideia é criar essa atmosfera de pavor e medo das pessoas em relação ao seu Deus. Ninguém ia adorar algo que não lhe causasse temor ou pavor. Daí a representação dos deuses tinha que ser nesse nível, inspirar medo, pavor. Das suas narinas saiu fumaça, sua boca saiu fogo consumidor, brasas vivas e flamejantes. A ideia do fogo, chamas, todo mundo teme chamas e teme o fogo. Daí essa ideia ser trazida ou levada para a ideia de seu Deus. O Deus tem que inspirar pavor, tem que inspirar medo. Aí os homens, os escritores, pegam situações do nosso mundo, do mundo real, e levam para o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual não existe. Então, a ideia, o mundo espiritual, ele é criado a partir da nossa realidade. Daí, qual é uma coisa que causa temor, medo em nossa realidade? O fogo, brasas, chamas. Então, eles pegam essas realidades que nos cercam e levam para a pessoa dos seus deuses. Flamejavam carvões em brasas. Veja, isso tudo é um uso figurativo, é claro, mas a ideia é essa. A ideia é passar o temor e pavor para aqueles que adoravam a divindade. Mostrar que a divindade é poderosa e que deve ser respeitada e que deve ser temida. O deus hebreu, em tempos passados, fora representado por um touro. As mitologias pagãs do Antigo Oriente sempre aparece um touro ou um semitouro sendo adorado. Serpentes, touros e o poderosíssimo Sol eram os fetiches desses povos. Em toda a mitologia você vai encontrar um touro, vai encontrar uma serpente, vai encontrar o Sol, e aí geralmente era o Sol, né? O Sol era sempre o Deus mais poderoso, né? As ideias, por exemplo, de onisciência, onipotência, e tudo vem da ideia do Sol, né? Porque o Sol está em tudo que é parte, o Sol está presente. Nada se esconde do Sol. Daí essas qualidades de onipresença, onipotência, serem atribuídas aos deuses, por causa do Sol.
foram encontrados por arqueólogos objetos, vocês podem pesquisar na internet, muito fácil, tem livros também, mas o meio barato é a internet, né? Então, pois bem, foram encontrados por arqueólogos objetos com gravuras onde aparecia um ser com um corpo de homem e face de touro. Tem até o pênis, né? Bem avantajado, né? Que é comum dos touros, né? Ter um pênis. E naquele tempo, os povos primavam muito pela questão da fertilidade, né? Então, um órgão peniano enorme era sinal de fertilidade, de abundância. E os touros tinham essa qualidade, né, de ter pênis enormes. Pois bem, foram encontrados esses objetos com gravuras de um homem com face de touro, com um pênis enorme, lógico, e mais um pouco distante tinha uma outra, tinha touros literais, tinham esses dois seres, um sentado numa cadeira, parecendo que era uma mulher, com a cabeça de touro, e esse outro, metade homem e metade touro, um enorme pênis, e abaixo tinham inscrições em antigo hebraico, com as iniciais IHVH, bem como a expressão Yahvé e a sua Asherá. Yahvé e a sua Asherá. Eu vou falar dessa questão em um outro vídeo meu que eu vou publicar aqui. Os estudiosos concluíram que os antigos hebreus, antes de adotarem o monoteísmo dos hebreus é adotado lá por volta do ano 500, outros dizem que foi durante o reinado de Josias, quando houve aquela tal descoberta lá do livro da lei de Moisés, no templo. Outros estudiosos estipulam que foi no período de Neemias, quando ele fez aquela reunião com os judeus, né, para explicar a lei. Acredito que eles o monoteísmo começaram a partir daquele momento. Outros acreditam que tenham sido no período do rei Josias, quando ele fez a reforma religiosa. Já outros estudiosos colocam a reforma um pouco, aliás, o monoteísmo judeu mais para frente. Acredita que começou com Josias e encerrou-se com os primeiros passos tenham sido dados por Josias e os passos finais tenham sido concluídos por Neemias. Os passos do monoteísmo, né? Pois, os estudiosos concluíram que os antigos hebreus, antes de adotar o monoteísmo, teriam feito uso de imagens que representavam um Deus que mais tarde assumiria o posto de Deus único. Javé era mais um de entre os muitos deuses que os cananeus e os hebreus adoravam. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, dê seu like ou seu dislike se for o caso, comente e até a próxima.